Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje o regime de delegação de competências nos municípios e entidades intermunicipais no domínio das funções sociais, da educação, da saúde, da segurança social, bem como da cultura. E o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, acompanhado do Sr. Secretário de Estado da Administração Local, farão de seguida a apresentação deste regime hoje aprovado no Conselho de Ministros. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros o caderno de encargos do processo de reprivatização do capital da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, e o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, em conjunto com o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, farão de seguida também a apresentação desta decisão de hoje do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou ainda um diploma que estabelece as regras que devem obedecer o projeto, o fabrico e a avaliação da conformidade e comercialização de equipamentos sob pressão, transpondo parcialmente uma diretiva da União Europeia sobre esta matéria. Trata-se de um diploma de natureza estritamente técnica e que segue escrupulosamente aquilo que consta da diretiva a transpor. O Conselho de Ministros determinou também hoje a criação de uma equipa técnica visando o estudo de um modelo de governação transversal aos sistemas de proteção social dos funcionários e agentes da administração pública, a saber, a ADSE, as ADMs, que é o regime que existe, o subsistema que existe para os militares das Forças Armadas, bem como a SHAD, que são os dois regimes que existem, quer para os militares da Guarda Nacional Republicana, quer os agentes da Polícia de Segurança Pública. Trata-se da criação de um grupo de trabalho que irá estudar formas de integração destes subsistemas no sentido exclusivo de, sem eles perderem a sua identidade própria, lhes permitir algumas economias de escala em termos de gestão financeira. O Conselho de Ministros autorizou também a Força Aérea Portuguesa a realizar a despesa relativa à aquisição de combustíveis operacionais para a aviação, como é natural, para o ano de 2015, ascendendo até ao montante global máximo de 14,6 milhões de euros. Por último, referir-vos que o Conselho de Ministros aprovou também hoje a recondução dos Conselhos de Administração do Instituto Português de Oncologia de Coimbra, do Hospital Distrital da Figueira da Foz e, no caso do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, a nomeação de uma nova diretora clínica, que faz parte da administração, como sabem também, que será a doutora Maria de Fátima dos Santos Lima. Os outros Conselhos de Administração trata-se apenas da recondução, uma vez que terminaram os mandatos no final de 31 de dezembro, portanto no final do ano passado. Eu peço ao Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional para vos fazer então a apresentação do diploma hoje aprovado relativo à delegação de competências para as autarquias locais. Muito obrigado, Sr. Ministro. Portugal é tradicionalmente um dos países mais centralizados da Europa. E, no entanto, existem importantes vantagens em muitos domínios na descentralização de competências. Vantagens que decorrem da proximidade aos problemas, da melhor informação que daí resulta e capacidade, portanto, de os resolver, da possibilidade de adequar as políticas públicas a diferentes realidades que existem nos territórios e às diferentes preferências das comunidades locais, e também na promoção de uma responsabilidade mais direta e mais imediata relativamente a esses temas, a esses problemas. Talvez seja por isso, por essas vantagens da descentralização, que também há muitas décadas em Portugal que se fala da importância de proceder a uma descentralização. Mas poucos passos concretos têm sido dados nessa matéria. O decreto-lei que foi hoje aprovado é um passo muito importante no iniciar de um ambicioso processo de descentralização, que é um pilar fundamental da reforma do Estado. Este decreto-lei não procede a uma transferência definitiva e universal de competências para as autarquias, mas sim, numa primeira fase, à delegação de competências nos municípios através de contratos interadministrativos. O decreto-lei identifica as competências que podem ser delegadas nas autarquias, sejam municípios, sejam comunidades intermunicipais, em 4 setores: educação, saúde, segurança social e cultura. Identifica também os princípios e método comum ao abrigo dos quais vão decorrer a contratualização, seja com os municípios, seja com as comunidades intermunicipais. Entre esses princípios estão a igualdade entre todos os municípios interessados,
a garantia da transferência para os municípios e as comunidades intermunicipais dos recursos financeiros e patrimoniais necessários ao serviço público em causa. A obrigatoriedade da melhoria da qualidade desse serviço público, aferida através de indicadores de resultado que serão contratualizados com as autarquias, mas também a criação de um mecanismo de monitorização e avaliação de todo o processo, incluindo da obtenção desses resultados em termos de melhoria do serviço público em causa. A implementação prevista, até devido à natureza do mecanismo ser um de delegação de competências por via de contratos interadministrativos, é uma implementação progressiva com projetos piloto que se assentam na adesão voluntária dos municípios ou comunidades intermunicipais em causa. Essa implementação progressiva através de projetos piloto visa gerar a confiança e tranquilidade necessárias para poder mais tarde vir a proceder a uma transferência definitiva e alargada de competências. E nesse sentido, nesse mesmo contexto, também avaliar, relativamente a estes projetos piloto, aquilo que correu bem ou o que necessita de alterações neste modelo, de forma a que este processo de centralização que agora se inicia se traduza, como é o nosso objetivo fundamental, numa verdadeira melhoria da qualidade do serviço público para as populações. Sabemos que reformas estruturais deste tipo são reformas muito ambiciosas e que, por vezes, também suscitam dificuldades. E é por isso que, tendo uma ambição muito grande neste domínio, agimos, ao mesmo tempo, com uma metodologia assente na progressividade e na adesão voluntária dos municípios e comunidades intermunicipais. Muito obrigado. Eu peço à Sra. Secretária de Estado do Tesouro para vos fazer a apresentação do diploma relativo o caderno de encargos relativo à TAP. Muito obrigada, Sr. Ministro. Pois foi hoje, como o Sr. Ministro referiu, aprovado o caderno de encargos relativamente à privatização da TAP, que contém as principais condições a que deverão obedecer as propostas que serão depois objeto de apreciação previamente à fase da alienação. Dentre as exigências que estão em causa está a contribuição para o reforço da capacidade económico-financeira da TAP SGPS e da TAP SA e da sua estrutura de capital, bem como a assunção do compromisso de estabilidade laboral. É também exigida a garantia de execução de um projeto estratégico que tenha em vista a preservação e promoção do crescimento da TAP, com a manutenção da integridade e identidade empresarial e autonomia do grupo, conservando a marca TAP e a sua associação em Portugal e assegurando que a sede, a direção efetiva do grupo TAP continuam a estar localizadas em Portugal, valorizando e desenvolvendo os seus recursos humanos. Será ainda avaliada a contribuição do projeto para o crescimento da economia nacional, incluindo o desenvolvimento do atual Hub Nacional como plataforma estratégica nas relações entre a Europa, a África e a América Latina. Os candidatos estarão vinculados ao cumprimento das obrigações de serviço público, incluindo no que respeita às ligações aéreas entre os principais aeroportos nacionais e às regiões autónomas, bem como a continuidade e reforço das rotas que sirvam as regiões autónomas, a diáspora e os países e comunidades de expressão ou língua oficial portuguesa. Será tida em conta a experiência técnica e de gestão no setor da aviação, a sua idoneidade e capacidade financeira, e as ações a alienar ficarão sujeitas a um período de indisponibilidade de 5 anos. Muito obrigada.